Estudo da Palavra. Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, we thank you for the opportunity that we have now te agradecemos pela oportunidade que temos neste momento to come and to open your word together. para aqui nos reunirmos e abrirmos a Tua Palavra. And we pray that you will be with us in a special way, E pedimos que Tu estejas conosco em uma maneira especial, that you would speak to our hearts. que o Senhor fale ao nosso coração And we pray that you will be with each one out there listening. e que esteja com cada um lá fora escutando a rádio. We pray that you will minister to each one, Que o Senhor possa ministrar a cada um desses ouvintes. that you will lift the burdens that they are carrying, Que o Senhor possa levantar os fardos que cada um leva and that you will give them just what they need. e dar a cada um exatamente o que precisam. We know that many are praying for their family and friends, Sabemos que muitos estão pedindo oração por seus familiares e amigos, for their health and for others. e por suas saúdes e por outras. We ask for your special blessing. Pedimos a Tua bênção especial And we thank you in Jesus' name. e pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. Today I'd like to look at one of my favorite biblical passages. Hoje gostaríamos de analisarmos uma das minhas favoritas passagens bíblicas. There's probably nothing that I enjoy studying more than the prophecies of the Bible. Não há nada que eu goste mais de estudar do que as profecias da Bíblia. Because when we look at the prophecies, it tells us just where we are today. Porque quando olhamos para as profecias, elas nos mostram exatamente onde nos encontramos. And sometimes it is somewhat of a fascinating puzzle to try to put together. E algumas vezes trata-se de um quebra-cabeças muito fascinante que nós temos que colocar tudo junto. Revelation reveals 4 horsemen, O Apocalipse revela 4 cavaleiros, 7 trumpets blowing, 7 trombetas soprando, beasts and dragons coming from the sea. bestas e dragões surgindo do mar. In Daniel, we see beast rising from the sea. E em Daniel nós vemos bestas se levantando do mar. We see enigmatic prophecy E timelines. nós vemos tempos proféticos enigmáticos. But we're not going to be looking at any of that right now. Mas nesse momento não vamos observar nenhuma dessas coisas. But we are going to be looking at a prophecy. Mas vamos sim estar olhando uma profecia. But it's a prophecy that many people do not recognize as a prophecy. Uma profecia que muita gente não percebe que é uma profecia. Because it is a story of the Bible. Porque é uma história da Bíblia. But many times we find that the stories of the Bible are also prophecies. Mas muitas vezes nós percebemos que algumas histórias da Bíblia são também profecias. And so we're going to go to the book of Daniel, chapter 3. E então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. As a boy, this was one of my very favorite bedtime stories. Como quando eu era um garoto, essa era uma das minhas histórias favoritas. But as we study this more, we recognize that it is much more than just a bedtime story. Mas ao estudarmos essa tarde, vamos perceber que é muito mais do que uma história para dormir. Here in Daniel chapter 3, Aqui em Daniel capítulo 3, there is a despotic king há um rei despótico who erects a golden image. que levanta uma imagem de ouro. And as he erects this golden image, E ao levantar essa imagem de ouro, it reaches high into the heavens. ela é alta e vai até o céu. And this image, according to the Bible, is 60 cubits by 6 cubits. E essa imagem, de acordo com a Bíblia, ela tem 60 côvados por 60 côvados. And when we look at this is as tall as many of our buildings that we have today. E ao olharmos para esse tamanho, ela é tão alta como muitos dos nossos edifícios de hoje. But Nebuchadnezzar wanted to do something special with this image. Mas Nabucodonosor queria fazer algo especial com essa imagem. He did not just spend all this money melting this gold together to become this image. Ele não teria gastado todo esse dinheiro em derreter o ouro que ele tinha para fazer essa imagem. He wanted his kingdom to be honored by this image. Ele queria que o seu reino passasse a ser louvado através dessa imagem. And so he calls all of his administrators and government officials together. Então ele reúne ali todos os seus governadores e administradores do governo. Because there was going to be a dedication of this image. Porque ele havia de fazer uma dedicação. And as he was dedicating this image, E ao dedicar essa imagem, he knew of no other way to attach more honor to it ele não conhecia outra forma de agregar valor a essa imagem than to have all of the important people of the kingdom there. a não ser trazendo todas as pessoas do reinado para estar But he presentes. did not
just want them there. Eles não somente queria que todos estivessem He presentes, wanted them to show their allegiance to him. ele queria que todos ali demonstrassem a sua submissão a ele. And so he asked that they all bow down and worship this golden image. Então ele requisitou que todos se curvassem em adoração a essa imagem de ouro. Now, something that's very interesting about this golden image Algo muito interessante a respeito dessa imagem de ouro is that the chapter before in é Daniel, que no capítulo anterior de Daniel, God revealed to Nebuchadnezzar an image. Deus revelou a Nabucodonosor uma outra imagem. But this image was not all of gold. Mas essa imagem não era toda de ouro. This image was of gold and of silver and bronze and of iron. Ela era feita de ouro, de prata, de bronze e de ferro. And each one was representing a different successive kingdom. E cada um desses elementos representava um reino sucessivo. The golden head of Daniel chapter 2 represented Babylon. A cabeça de ouro de Daniel capítulo 2 representava a Babilônia. And Nebuchadnezzar liked that image. E Nabucodonosor gostou dessa imagem. But he did not like the idea that God was telling him that his kingdom was going to pass away. Mas ele não gostou da ideia do que Deus lhe disse, de que o seu reino um dia acabaria. And so he slightly changed what God had said. Então ele modificou aquilo que Deus disse. And as he slightly changed what God had said, E ao modificar o que Deus havia dito, instead of having these different metals, ao invés de fazer diferentes metais, he made it all of gold. ele fez a imagem toda de ouro. Because he wanted this to last, his kingdom to last forever. Porque o seu desejo era que o seu reinado durasse para sempre. And so he calls all of the people together. Então ele reúne todo o povo. And then we see the decree that is made. E então nós vemos o decreto que ele ordenou. In Daniel chapter 3, verse 5. No capítulo 3 de Daniel, no versículo 5. That at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up. Prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Nebuchadnezzar has all of the king's musicians there. Nabucodonosor tinha todos os músicos do rei. Oh, it was the best music Babylon could play. E era a melhor música que Babilônia poderia tocar. Nebuchadnezzar thought that the better the music there was, the better the worship would be. Nabucodonosor pensou que quanto melhor a música, melhor seria a adoração. Do you know, ironically, some people think that today? E vocês sabem que, ironicamente, muitas pessoas pensam assim também. The hoje. worship of God is centered around the Word of God. A adoração a Deus, ela é centralizada na palavra de Deus. But many people think that the better the music, the better the worship. Mas muitas pessoas acreditam que quanto melhor a música, melhor a adoração. Now, I am not against music, Eu não sou contra a música, but God's Word must be the center of our worship. mas a palavra de Deus deve ser o centro da nossa adoração. And so all the musicians begin to play. E então todos os músicos começaram a tocar. And when they begin, that is the message that they are to fall down and worship this image. E quando eles tocassem, a mensagem era que todos deveriam se curvar e adorar a imagem. But Nebuchadnezzar has one other caveat there. Mas Nabucodonosor tinha um outro plano. In verse 6, he says that whoever does not fall down and worship the golden image will be cast into a burning fiery furnace. Ele disse no versículo 6 que qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. There were many furnaces there because of the smelting of the gold that had taken place. Naquele lugar havia muitas fornalhas por causa do próprio ouro que havia sido derretido para fazer a imagem. And Nebuchadnezzar promised to fire them up again for anyone that refused to give him allegiance. E ele prometeu acender essas fornalhas novamente para qualquer um que não fosse fiel à sua
seu decreto. Now there were many Jews that were brought to that plain, E naquele lugar havia muitos judeus que haviam sido trazidos para lá. because they were there in Babylon. Porque eles agora eram parte de Babilônia. It's very likely that the king of Jerusalem, the king of Judah, was there in that vast multitude. É muito comum de se imaginar que o próprio rei dos judeus havia estado lá naquele momento. No doubt there were many other Jews gathered there. Sem dúvida havia muitos outros judeus também ali. But there's only 3 that we know about. Mas apenas 3 são mencionados. Why is there only 3? Por que apenas 3? Because there were only 3 that refused to bow. Porque apenas 3 se recusaram a se prostrar. The music begins to play. A música começou a tocar. And all of a sudden there is an enormous rustling throughout that vast company. E de repente, ao longo de toda essa planície há uma movimentação. As everyone falls to their feet. Ao todos se curvarem aos seus pés. Now I am sure that many of them did not really want to worship that image. Eu estou certo que muitos ali não estavam interessados em adorar aquela imagem. But really they did not want to lose their lives. Mas também estavam preocupados em não perder a sua vida. And so they bowed to please the king. E então se prostraram para agradar o rei. And my friends, I'm afraid that was the situation of many of the Jews there. E irmãos, eu tenho medo de que essa foi a situação de muitos dos judeus que estavam ali. Because the Jews in particular were brought to a test. Porque os judeus, de modo particular, foram trazidos para serem provados. If they disobeyed the king, they would be thrown into the fiery furnace. Porque se eles desobedecessem ao rei, eles seriam jogados na fornalha, é o que foi dito. But if they obeyed the king and worshiped this golden Mas image, ao obedecerem ao rei, adorando essa imagem de ouro, they would be disobeying the God of heaven. eles estariam desobedecendo o Deus do céu. You see, God has told us something. Vejam, Deus nos disse algo aqui. It's so important that God himself gave the message. É tão importante que o próprio Deus nos deu essa mensagem. From Mount Sinai, God himself thundered a very special document to humanity. Desde o Monte Sinai, Deus anunciou um documento muito importante para a humanidade. Today we call it the Ten Commandments. Hoje chamamos esse documento de os 10 Mandamentos. God gave these commandments to Moses. Deus deu a Moisés esses mandamentos, Not just written on paper, não somente escrito em papel, but God himself wrote them in stone. mas o próprio Deus os escreveu em pedras. God was showing the eternal binding nature of these commandments. Deus estava demonstrando com isso a natureza eterna dos seus mandamentos. Because if it is written in stone, it is not going to easily pass away. Porque se foi escrito em pedras, é porque não passará muito facilmente. And God did not entrust Moses with giving these commandments to Israel. E Deus não comissionou a Moisés para dar os mandamentos a Israel, But God himself spoke them. mas o próprio Deus as ditou. Now these ten commandments are under attack today. E esses 10 mandamentos estão sob ataque hoje em dia. All you have to do is look around us. Só o que precisamos fazer é olhar ao redor. We see crime, lawlessness, adultery on every corner. Nós vemos crime, adultério, fora da lei, em qualquer esquina. In fact, I would say that every one of God's commandments is being attacked today. E eu diria que todos os mandamentos de Deus têm sido atacados hoje em dia. And probably they were being in Babylon as well. E eu acredito que também em Babilônia estavam sendo atacados. But in Babylon, there was one commandment in particular that was being attacked. Mas em Babilônia, um mandamento em particular foi atacado. It was a commandment that dealt with worship. Era o mandamento que lidava com a adoração. The second commandment, O segundo mandamento, in Exodus chapter 20, verses 4 through 6, em Êxodo 20, versos 4 a 6, tells us that we are not to worship graven images. diz-nos que nós não podemos adorar imagens de escultura. We are not to bow down to them. Não devemos nos curvar a elas And we are not to worship them in any e way. não devemos adorá-las de nenhuma outra forma. But here Nebuchadnezzar is with this grand, beautiful image. Mas aqui temos Nabucodonosor com sua grande e bonita imagem, And he is commanding that they fall down and worship it. ordenando que todos se
curvem e o adorem. And here was the test that they were brought E to. aqui está o teste do qual os judeus foram colocados. Were they going to disobey God and live? Eles iriam desobedecer a Deus e viver, Or were they going to obey God and die? ou escolheriam obedecer a Deus e morrer. And as the music played, E ao tocar a música, and everyone hastened to bow down, e todos se mexerem para se prostrar, and as they looked around, e ao olharem ao redor, in that vast company, naquela vasta multidão, only 3 were standing still. somente 3 pessoas estavam se colocando de pé: Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 messengers who refused to bow. 3 mensageiros que se negaram a se prostrar. The other people were not very happy with this. As outras pessoas não ficaram muito satisfeitas com isso, Especially those whose conscience was convicted. especialmente aqueles que a consciência também dizia que não fizessem. And they hastened to Nebuchadnezzar. E eles foram até Nabucodonosor. Oh, Nebuchadnezzar, there's some Hebrews here that have not bowed to your image. Ó, Nabucodonosor, há alguns hebreus aqui que não se curvaram para a tua imagem. Nebuchadnezzar says, come, bring them here. E Nabucodonosor ordenou que eles fossem trazidos à sua presença. When Nebuchadnezzar sees Shadrach, Meshach, and Abednego, E quando ele vê Sadraque, Mesaque e Abednego, Nebuchadnezzar says, I like you guys. Nabucodonosor diz: eu gosto de vocês, You've rapazes. been good workers for me. Vocês têm sido bons trabalhadores para mim. I don't want to lose you. Eu não quero perder vocês. And since I'm feeling in a especially good mood E today, como eu estou de bom humor hoje, I'll give you another chance. eu vou dar para vocês uma nova chance. All you have to do Tudo que vocês têm que fazer is just bow down and worship this image. é apenas se prostrar e adorar a imagem. It's not a big deal. Não é nada demais. Just go ahead. You can worship Vá em your own frente. God, Você pode adorar seu próprio Deus, but just bow down when the music mas plays. apenas se curve nesse momento quando a música tocar. I'll give the directions for the band to start Eu vou dar a again. ordem para a banda começar a tocar. But Shadrach, Meshach, and Abednego listened to no inducements as that. E Sadraque, Mesaque e Abednego não ouviram nenhum tipo de lisonja como essa. In Daniel 3, verses 17 and 18, Em Daniel 7, versos 17 e 18, We- Daniel 3, we read, If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. eles dizem o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. And he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, E se não, fica sabendo, ó rei, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. I admire the faith of Shadrach, Meshach, and Abednego. Eu admiro a fé desses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. The king said, We'll give you another chance. O rei disse: eu vou dar uma segunda chance. And they said, King, we do not need another chance. E eles disseram: rei, nós não precisamos de uma segunda chance. Our God can easily deliver us out of your O hand. nosso Deus pode facilmente nos livrar da tua mão. But even if he chooses not to, Mas mesmo que ele escolha não fazê-lo, we will not bow. não iremos nos prostrar. You know, I'm sure that there was a temptation to compromise there. Eu tenho certeza que eles foram tentados a transigir. Because there are temptations to compromise that come to us as well. Porque também nós sofremos tentações a transigir com o pecado. I am sure that Shadrach, Meshach, and Abednego were tempted when that music sounded to kneel down and just tie their shoes. Estou certo que eles foram tentados a se prostrar quando a música tocou, mesmo que fosse apenas para fingir, amarrando o cadarço. But they could not do that then. Mas mesmo isso eles não sentiram For permitidos then fazer. it would have been a dishonor to the God of heaven. Porque isso seria uma desonra ao Deus do céu. They refused to rationalize. Eles se recusaram a racionalizar. They refused to compromise away their faith. Se recusaram a comprometer a sua fé. My friends, are you facing a trial today? Meu amigo, você está enfrentando alguma provação hoje?
Are the temptations coming to you to make compromises? Alguma tentação está vindo até você para que você possa fazer uma transigência? Maybe the arguments come, it's not a big deal. Talvez venha o argumento na sua mente. Não é grande coisa. Everyone else is doing Todo it. mundo está fazendo, God's not that particular. mas Deus não é assim. But my friends, God is the same yesterday, today, and forever. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. And he was particular in Shadrach, Meshach, and Abednego's E day. Deus foi bastante criterioso com Sadraque, Mesaque e Abednego naqueles tempos. And God still means what he says today. E mesmo hoje, Deus quer dizer exatamente o que disse. As we continue in the story. E ao continuarmos aqui a história, Nebuchadnezzar's attitude totally changed. a atitude de Nabucodonosor se transformou. Start the furnaces. Ele disse, acendam as fornalhas. Make them 7 times hotter than before. E que a tornem mais quente 7 vezes do que antes. Nebuchadnezzar was going to put down this rebellion against his government. Nabucodonosor ia acabar com essa rebelião contra o seu governo. And so 7 times hotter those furnaces were flaring. Então, uma vez que estavam aquecidas 7 vezes mais, And Shadrach, Meshach, and Abednego e Sadraque, Mesaque e Abednego were thrown into that foram furnace. então lançados dentro da fornalha. Now I wonder, as Shadrach, Meshach, and Abednego were falling down into the flames of fire, Eu imagino que eles estavam ali caindo já naquelas chamas de fogo. I wonder what was going through their mind. E eu imagino o que deve ter passado pela cabeça deles. Oh no! Ah, não. We thought that God would deliver us, Pensamos que Deus ia nos livrar, but He is not delivering us. mas Ele não está nos livrando. Instead, we're dying in this furnace. Mas ao invés disso, nós estamos morrendo nessa fornalha. But were they really? Mas estavam morrendo mesmo? The God who promised that He would deliver them O Deus que prometeu que iria livrá-los was with them in estava the com fire. eles no fogo, na fornalha. It's very interesting when we look at it, É muito interessante pensarmos nisso, because the very best place for Shadrach, Meshach, and Abednego porque o melhor lugar para Sadraque, Mesaque e Abednego was in that fiery furnace. foi exatamente dentro daquela fornalha ardente. Because God did not deliver them from the fire, God delivered them in the Porque fire. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Because as they were falling down, Porque ao estarem a cair, Jesus was manifested in their o midst. próprio Jesus se manifestou em seu meio. Nebuchadnezzar starts in astonishment. Nabucodonosor começa a ficar impressionado. His guards that threw them in are dead around the furnace. Os próprios guardas que os lançaram estavam mortos ali em frente à fornalha. From the heat of that furnace. De tão quente que estava a fornalha. But there are Shadrach, Meshach, and Abednego walking in this fire. Mas ali estavam Sadraque, Mesaque e Abednego caminhando no fogo. And Nebuchadnezzar says, I see 4 men walking E around. Nabucodonosor nota que havia 4 pessoas ali. And the form of the 4th is like the Son of God. E diz que a forma do quarto é como Filho de Deus. The best place in the world for those 3 Hebrews O melhor lugar do mundo para esses 3 hebreus was to be in the fire. era estar na fornalha. Because that's where Jesus Porque was. ali estava Jesus. And He delivered them. E ele os livrou. Not from the fire, but in the fire. Não da fornalha, mas na fornalha. And my friends, God wants to deliver you as E meu well. amigo, Deus quer livrar você também. Are you going through some fire for Him today? Você está passando por alguma fornalha hoje? Are there trials that seem to be heated 7 times hotter than before? Uma provação que parece que foi aquecida 7 vezes mais do que qualquer outra? God wants to walk with you in the fire. Deus quer caminhar com você no fogo. He wants to be with you still. Ele quer ainda estar com você. And He will deliver you. E ele vai livrá-lo. But this tremendous story Essa é uma história tremenda. is not just a story. Mas não é apenas uma história. This story is a prophecy as well. Essa história é também uma profecia. A prophecy for our time. É uma profecia para o nosso tempo. Because here we see that it is going to be replayed again in the last days. Porque aqui nós vemos que acontecerá mais uma vez nos últimos dias. In Revelation chapter 13, Em Apocalipse capítulo 13, we see an image being erected again. nós
ouvimos aqui de uma imagem que também será levantada. Notice Revelation chapter 13, verses 14 and 15. Vamos notar aqui os versículos 14 e 15 de Apocalipse 13. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which they had power to do in the sight of the beast. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida da espada e vivia. And he had power to give life unto the image of the beast. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. That the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. In Bible prophecy we see an image to the beast again. Então na profecia bíblica nós encontramos uma imagem à besta novamente. And we see a decree that all that do not worship this image will likewise be killed. E há também um decreto de que todos os que não adorassem essa imagem também seriam mortos. The Bible refers to this time period during other places in the Bible E a Bíblia se refere a esse período de tempo em outros lugares na Bíblia, as a time of trouble. chamando de tempo de angústia. And it refers to it as a time of trouble such as never been since there was a nation. E diz que será um tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação. It's as if the furnace will be heated 7 times hotter again. É como se a fornalha estivesse sendo aquecida 7 vezes mais novamente. Here in Revelation 13, Aqui em Apocalipse 13, we have a power that leads the world to worship this false worship. Temos um poder que está levando o mundo para essa falsa adoração. A power that is looking for others to give it honor. E um poder que está buscando que outros lhe deem a honra. Many times we refer to this power as the Antichrist power. Muitas vezes nos referimos a esse poder como o poder do anticristo. But I want to notice the issues right now. Mas queremos que notemos aqui os assuntos envolvidos. Because it's the issues that are significant for us today. Porque são esses assuntos, esses temas que são significativos para nós hoje. Back in Daniel's time, Lá no tempo de Daniel, there was a worldwide ruler havia um governante mundial that attacked one particular of God's commandments que atacou mandamento de Deus em particular and enforced false worship. e forçou uma falsa adoração. And then we see 3 messengers, E nós vemos que há ali 3 mensageiros de Deus, Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego, that refused to bow to this king's idolatrous worship. que se recusaram a adorar a essa adoração idólatra desse rei. And they were threatened with death, E foram ameaçados com a morte. but still they chose to obey God rather than man. Mas ainda assim escolheram obedecer a Deus ao invés dos homens. And we see that God delivered them in the midst of this fiery trial. E nós vimos que Deus os livrou no meio da fornalha. In Revelation 13, we see an image to the beast. Em Apocalipse 13, nós encontramos uma imagem à besta. We see a worldwide leader again Nós vemos um líder mundial novamente, that desires the world to honor him que deseja que o mundo o adore, o honre, and commands for false worship to be given to him. e dá a ordem de que uma falsa adoração lhe seja dada. And as he commands this false worship to be given to him, E ao ordenar essa falsa adoração, it is a direct attack upon the commandments of God. faz um ataque direto também aos mandamentos de Deus. You know, the commandments of God are very important to our Saibam que os mandamentos de Deus é muito importante. When Jesus was here, Quando Jesus estava aqui, in John chapter 14, verse 15, he says, em João chapter 14:15. no capítulo 14 de João, verso 15, ele diz: Jesus says, "If you love me, keep my commandments." Se me amais, guardai os meus mandamentos.
And Jesus calls us to obey him. E Jesus então nos faz o convite para obedecê-lo. We see throughout the New Testament, Nós vemos em todo o Novo Testamento God is emphasizing the importance of his commandments. Deus enfatizando a importância dos seus mandamentos. We see in James chapter 2, verse 10 Nós vemos em Tiago, capítulo 2, verso 10 and 12, e 12, that we are going to be judged by these commandments. que nós seremos julgados pelos mandamentos de Deus. And it tells us that if we keep all but break one, we're guilty of all. E diz que se nós guardamos todos e quebramos em um só, nós estamos culpados de todos. Writing later on, John says in 1 John chapter 2, E depois, em 1 João capítulo 2, João diz, verses 3 and 4, nos versículos 3 e 4, he says, if you say that you know him, ele diz que se você diz que o conhece but you do not keep his commandments, e não guarda os seus mandamentos, he is a liar, é um mentiroso and the truth is not in e a him. verdade não está nele. God's word says that if we say that we love and know God, A palavra de Deus diz que se conhecemos a Deus but we are not obeying him, e não estamos obedecendo a Ele, then we are a liar, então nós somos mentirosos and the truth is not in us. e que a verdade não está em nós. But my friends, I'm sorry to say, E eu sinto muito em dizer, amigos, as we look around at many Christians today, que ao olharmos para o mundo cristão hoje, oh, they come to church, sim, eles vêm à igreja, oh, they love to worship God, adoram adorar a Deus, but they're not keeping God's commandments. mas não guardam os mandamentos de Deus. And the Bible says that if that's our situation, we're a liar, E a Bíblia diz que se essa é a situação, somos mentirosos. and the truth is not in us. E a verdade não está em nós. And there are even pastors in this situation. E nessa situação encontramos até pastores. But my friends Shadrach, Meshach, and Abednego were not liars. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não eram mentirosos. They worshiped the God of heaven. Eles adoravam ao Deus do céu. They knew that the God of heaven was strong enough to deliver them. Eles sabiam que o Deus do céu era forte o suficiente para livrá-los. And even if they had to die, they were willing to obey God. E que mesmo que tivessem que morrer, estavam dispostos a obedecer a Deus. And once again from this prophecy we see E mais uma vez vemos nessa profecia that in the last days, que nos últimos dias all of the world is going to be led to worship this false leader. que todo o mundo será levado a adorar esse falso líder. He is going to attack the commandments of God. Ele vai atacar os mandamentos de Deus. And he is going to lead to false worship. E ele vai conduzir o povo a uma adoração falsa. And almost everybody will be deceived by this power. E que quase todos serão enganados por esse poder. Except a few faithful messengers. Exceto por alguns poucos fiéis mensageiros. And they're described in Revelation chapter 14 verse 12. E eles são descritos aqui em Apocalipse 14, verso 12. Here is the patience of the saints. Aqui está a paciência dos santos. Here are they that keep the commandments of God. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus And the faith of Jesus. e a fé de Jesus. My friends, God is going to have a group of people that will not compromise in the last Meus days. amigos, Deus terá um grupo de pessoas que não irá quebrar os mandamentos nos últimos dias. They will not bow to false worship. Eles não se curvarão à falsa adoração. Even if it looks like they are going to die. Mesmo que pareça que irão morrer. They would rather die than dishonor God. Eles preferirão morrer do que desobedecer a Deus. They're keeping all of the commandments of God. Guardando todos os mandamentos de Deus. And they have the faith of E Jesus. tendo a fé de Jesus. And my friends, how is it with us today? E meus amigos, como é conosco hoje? Are we yielding everything to the God of heaven? Estamos nós rendendo todas as coisas ao Deus do céu? God is looking for a group of people today Deus está procurando um grupo de pessoas that will hoje stand for Him no matter what. que vai se posicionar ao lado dele, não importa o que aconteça. That will not be duped by the false worship in the world. Que não seremos pegos pela falsa adoração do mundo. But when all of the world goes and does one way, E que mesmo que o mundo inteiro vá num caminho, numa direção, they will obey the God of heaven. eles irão obedecer ao Deus do céu. And my friends, if we're among that group, E amigos, se nós estaremos nesse grupo, Jesus is going to walk with us in the fire. Jesus, o próprio Jesus estará conosco caminhando no meio da fornalha. Do you want to walk with Jesus? Você quer caminhar com Jesus?
Do you want to stand with him? Você quer posicionar-se ao lado dele? Do you want to be among this special group in the last Você days? quer estar entre o grupo especial de Deus nesses últimos dias? My friends, I invite you to make a decision to follow Jesus fully in obedience today. Eu o convido, meu amigo, a tomar uma decisão ao lado de Jesus plena hoje. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego Assim did. como Sadraque, Mesaque e Abednego. Agradecemos a Ti por esta mensagem maravilhosa que o Teu servo Cody Freitas nos trouxe. Ajuda-nos e dê graça para estarmos firmes na hora de provação que virá sobre o mundo todo. Para que assim como Jesus venceu as tentações e as provas, possamos vencer também, dentro do exemplo que Ele nos deixou. Pai amado, mostre verdades que talvez pessoas ainda não entenderam. Que essas verdades possam chegar até elas. E que através da mente de Cristo elas possam entendê-las ao pesquisarem tudo por si mesmas e possam tomar uma posição firme ao lado da mesma, pois o tempo está se encerrando e em breve Jesus voltará. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo.